Olá, meus queridos alunos, Marconi Coelho Reis, segundo ano A em especial, mais uma aula de matemática, certo? Vamos fazer aqui a correção da atividade de matrizes. Foi aquela atividade que eu passei para casa, que eu já fiz a correção em sala de aula. Eu vou deixar esse vídeo com a correção aí para vocês apreciarem. Coloquei aqui matemática 2, certo? Só que não é matemática 2, é matemática 1, ok? A primeira questão do livro é determine o tipo de matrizes abaixo. Essa questão é só para vocês indicar qual o tipo de matriz, né? A ordem da matriz. Essa primeira matriz, vocês observam aí que ela é uma matriz 1 por 3, né? Por que ela é 1 por 3? Porque ela tem uma linha e 3 colunas, né? É composta aí por 3 elementos, e esses elementos estão apenas em uma linha, mas porém estão distribuídos em 3 colunas. A letra B aí é o inverso. Eu tenho 3 linhas e uma coluna. A letra C é uma matriz do tipo 2 por 1, né? Que é 2 linhas e uma coluna. E a D eu tenho uma matriz 2 por 2, que eu também posso chamar ela uma matriz quadrada do tipo 2 ou de ordem 2, certo? Vamos agora para a segunda questão. Escrevo para a matriz A, certo? Onde o meu A e J é uma matriz 3 por 4, certo? Então ele quer aí que escreva uma matriz 3 por 4. Uma matriz 3 por 4 é uma matriz com 3 linhas e 4 colunas, né? Na qual a minha matriz ela tem uma coordenada aí para a gente encontrar os elementos dela, né? A gente tem aí 3 vezes I mais 2 vezes J, né? Lembrando que o meu I e o meu J é referente à linha e à coluna, certo? É como se fosse o endereço do meu elemento. E aí, para a gente responder essa questão, é interessante a gente fazer uma matriz genérica, né? Essa matriz aí genérica de A, matriz A. Eu criei uma matriz genérica, né? Onde você vê os meus elementos. O meu primeiro elemento é A1. Isso quer dizer que esse primeiro elemento, meu I é igual a 1 e o meu J é igual a 1. O meu segundo elemento, que é o A12, o meu I é igual a 1 e o meu J é igual a 2. Vocês conseguem perceber aí que esses números que eu estou falando, o I e o J, é referente à posição do elemento, certo? O segundo passo seria aplicando a lei de formação. No início da questão, no enunciado, a minha matriz ela vai ser composta de 3, cada elemento, 3i mais 2j. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que, de acordo com a nossa matriz genérica, a gente vai encontrar os elementos referentes a essa matriz, certo? O meu primeiro elemento, que é o meu A11, eu vou aplicar da seguinte forma. Na minha lei de formação não é 3 vezes I, então é o 3 vezes quem é o I, no meu A1 é o 1, certo? Então vai ser 3 vezes 1 mais 2 vezes 1. Esse 1 aí, ele é o nosso J, certo? Então, meu A1, ele vai ser igual a 3 vezes 1 mais 2 vezes 1. A gente responde aí na primeira multiplicação, né? 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5, certo? Então, nosso primeiro elemento aí, meu A1, é o número 5. O meu A12, ele já é 3 vezes 1 mais 2 vezes 2. Então, aí a gente já tem o segundo elemento, que é o 7. O terceiro elemento é 3 vezes 1 mais 2 vezes 3. Lembrando que esse 1 aí é o I, né? Meu I. E o meu 3 ali, do 2 vezes 3, é o meu J, né? Então, o meu 1, que é meu I, ele é a linha, o número da linha, certo?
E o meu J é o número da coluna, ok? Continuando aí o raciocínio, a gente tem A1, que é a 3 vezes 1 mais 2 vezes 4, certo? Então a gente já compôs toda a linha 1, né? Toda a primeira linha. Os elementos da primeira linha é o 5, o 7, o 9 e o 11. Vamos para a segunda linha do A2, 1, dá 3 vezes 2, mais 2 vezes 1, que é igual a 8. E assim a gente vai seguindo elemento por elemento até encontrar todos os elementos dessa matriz. Se é uma matriz 3 por 4, então isso quer dizer que a gente tem o quê? A gente tem 12 elementos, né? Porque 3 vezes 4 é 12. Portanto, como a gente já encontrou todos os elementos, os 12 números dessa matriz, a gente então montamos a matriz A, que é a matriz que se pede aí na questão, certo? A minha matriz A é composta por esses números, né? Que a gente encontrou aplicando a lei de formação. De acordo com o enunciado da questão, essa lei de formação ela vai mudar, certo? Vocês não pensam que é uma fórmula. Essa fórmula aí eu vou aplicar em toda a matriz. Não é isso. Cada questão tem sua lei de formação, ok? Para a gente poder formar a matriz de acordo com essa lei de formação. Então, a resposta aí da segunda questão é essa matriz. E você observa que essa matriz A, os elementos da primeira linha, ele tem uma certa lógica, né? Ó. O meu primeiro elemento é o 5, o segundo é o 7, o terceiro é o 9 e o quarto elemento é o 11. Você observa que a diferença do primeiro para o segundo é o 2. E do segundo para o terceiro também é 2. Então a gente observa aí que tem uma lógica, né? Aí tem uma constante, e essa constante é o 2. Essa constante aí a gente pode observar na lei de formação que o meu J não é a coluna. Então você observa na lei de formação que eu estou multiplicando o J por 2. Por isso que eu tenho uma lógica. Essa lógica é o 2 que está multiplicando o J. Então a diferença desses elementos em relação às colunas de cada linha, a gente observa que é o 2. Na minha segunda linha, a gente encontra o primeiro elemento, o 8. Você vê que você segue o mesmo raciocínio. Na minha segunda linha, o meu segundo elemento é o 10. O meu primeiro elemento é o 8. A diferença deles também é 2. E aí, quer dizer, com eu encontrando o primeiro número dessa linha, eu consigo então saber que dos demais, né? Ó, eu tenho 8, 10, 12, 14. A mesma coisa na minha terceira linha. Eu encontrei o 11. Você observa do 11 para o 13, a diferença é de 2. Então segue uma constante, que é o 2. Agora, se a gente pegar a diferença pela linha, por exemplo, o primeiro elemento da linha 1 e o primeiro elemento da linha 2, a diferença é o 3. Né? Ó. O que é o 3? Você olhando para a lei de formação, o meu I está sendo multiplicado por 3. Então a diferença do primeiro elemento da segunda linha para o primeiro elemento da primeira linha vai ser um 3. E o da terceira linha, em relação à segunda linha, também é um 3. E se essa matriz tivesse mais linhas, seria 3 também. Porque o nosso padrão, no caso, é o 3, por conta da lei de formação, que eu estou multiplicando quem? Estou multiplicando meu I. E esse I quem é? É a linha. Então, a constante aí para os elementos das linhas vai ser o 3, certo? Vamos passar adiante, né? Vamos para a próxima questão. A terceira questão escreva a matriz B, certo? E que B
ela é uma matriz 3×2, né? Em que a lei de formação delas ela segue o seguinte critério, certo? Para cada elemento da matriz B, na matriz IJ, né? Está determinado que o elemento vai ser I elevado ao quadrado menos 1 para I igual a J. Ou seja, quando o número da minha linha for igual a J, eu vou aplicar essa lei de formação. I ao quadrado menos 1. O outro critério é para I diferente de J. Para todo I diferente de J, eu vou multiplicar por 3, certo? Vou multiplicar 3 vezes J, ok? O primeiro passo aí, eu aconselho sempre fazer uma matriz genérica. Porque você fazendo a matriz genérica, você vai conseguir visualizar o elemento. Por exemplo, no primeiro elemento, que é B11, você consegue visualizar quem é meu I e o meu J. No meu primeiro elemento, que é o meu B11, o meu I é 1 e o J é 1. No segundo elemento, o meu B12, a linha vai ser 1 e a coluna vai ser 2. Então, meu I é 1 e meu J é 2. Vamos prosseguir aqui. Então, isso quer dizer que, pela essa lei de formação, quando I igual a J, nós temos, olhando para essa matriz genérica, a gente observa que só tem dois elementos que o meu I é igual a J, que é o meu B11 e o meu B22. Então, meu B11, ele vai ser o seguinte, ele vai ser meu I elevado ao quadrado menos 1. Quem é o meu I? É 1. E na lei de formação, eu vou ter que diminuir por 1. Então, 1 ao quadrado é 1, menos 1, 0. Então, meu primeiro elemento é 0. Peço desculpa pelo barulho, né? É por conta que eu estou fazendo esse vídeo na escola. E como vocês, né? As outras turmas também são bastante barulhentas. Meu segundo elemento é o B22. Como o 2 é o I e o J e eles são iguais, então eu continuo usando essa lei de formação. Então fica 2 ao quadrado menos 1, que é igual a 3, ok? Então achei já os elementos que o I é igual a J. Vamos agora, quando o I é diferente de J, nós temos B12, que no caso eu vou só multiplicar meu J por 3, certo? O meu J nesse elemento é o 2, então vai ser 3 vezes 2, que é 6. O meu B21, o meu J é 1, então vai ser 3 vezes 1, igual a 3. O meu B31 vai ser 3 vezes 1, né? Porque o meu J é 1, o resultado é 3. O meu B32, o meu J é 2, então eu vou multiplicar por 3. Então fica 3 vezes 2, igual a 6. Sendo assim, a nossa matriz é uma 3×2, né? De ordem 3×2. Então, a gente tem 6 elementos. Portanto, a nossa matriz B é composta dos seguintes elementos: 0, 6, 3, 3 e 6. Ok? É uma questãozinha bem tranquila. Só você saber aplicar a lei de formação que vem na questão e substituir pelas referências da minha matriz genérica, certo? É muito importante escrever a matriz genérica, porque dá um norte, dá uma direção e você consegue responder com facilidade. Vamos para a próxima questão. A sexta questão do livro. Considere a matriz 1, 3, 4, 7, 0 e a matriz 1, 3, 4, 7, 0. Eu escrevi aqui essa questão incompleta, mas no livro está perguntando se essas matrizes são iguais. Só em olhar para elas vocês observam que já são diferentes, né? Porque eu tenho uma matriz coluna e uma matriz linha. Só nesse simples fato a gente já responde que não são iguais, certo? Não, porque a primeira matriz é matriz coluna
A segunda matriz é matriz linha. Portanto, os elementos correspondentes não são iguais. Se eu fizer a correspondência de cada elemento pela sua referência da posição que se encontra na matriz, não vai coincidir, vão ser elementos não correspondentes. Então, isso quer dizer que são duas matrizes diferentes, certo? Ok? Vamos passar aqui para a última questão que eu passei para vocês, né, do livro. Essa questão é bem interessante porque eu tenho aqui duas matrizes, certo? E essas matrizes, no meu anunciado da questão, né, ó, determine o A, o B, o C e o D para que as matrizes, aí eu tenho uma primeira matriz e a segunda matriz sejam iguais. Então essa questão é que a gente encontre o A, o B e o C e o D, certo? E ela me diz que essas duas matrizes são iguais. Vocês observam que eu tenho uma matriz 2 por 2, certo? E que elas são iguais. Então, portanto, para que as matrizes sejam iguais, devemos resolver usando um sistema linear, certo? A gente vai montar aqui um sistema para a gente poder encontrar o meu A, o B e o C e o D, certo? Como vamos fazer isso? Vamos pegar aqui a referência de cada elemento, certo? Meu primeiro elemento, que na primeira matriz é A mais 2B. Como esse primeiro elemento tem que ser igual ao com o primeiro elemento da segunda matriz, e esse primeiro elemento da segunda matriz é um 7, então eu vou igualar, né? Ó. Então A mais 2B é igual a 7, certo? E o meu elemento da segunda linha da primeira coluna da primeira matriz é igual a 8, certo? Então vai ser menos A mais 3B é igual a 8. Professor, e agora o que eu faço? A gente vai usar um sistema de adição para a gente responder esse sistema, certo? Ó, vou colocar aqui um sinalzinho de mais, certo? E agora eu vou responder essa soma, né? Essa adição. Fica A mais menos A. Se eu tenho uma soma de números que são opostos, eu faço o quê? Eu só zero, né? Eu cancelo. Então, meu A, certo? A mais menos A igual a zero. E aí fica 2B mais 3B. Quanto é 2B mais 3B? 5B. E somo também os resultados, né? Ó, 7 mais 8, que é igual a 15. Como o meu A já sumiu do meu sistema, ficou só o B, aí ficou muito simples, né? Responder aí essa equação. Vai ficar 5B igual a 15, eu vou isolar o B, certo? Vou repetir o 15, e o meu 5 que estava ali multiplicando B, ele vem para o outro lado o quê? Dividindo. Então fica 15 dividido por 5. Então meu B é igual a isso mesmo. Meu B é igual a 3, certo? Pronto, achamos aí já o B. Achando o B fica fácil encontrar o A, né? Vamos encontrar o A agora. Se o B é igual a 3, então o A é igual a 1, certo? Você olhando aí para o primeiro elemento da nossa matriz, que é A mais 2B, que é igual a 7, para mim obter aí o meu A, eu vou substituir aí o B pelo o que eu encontrei, né? O meu B é quanto? É 3. Então ali você olhando vai ser A mais 2 vezes 3, né? Ó, que vai dar 6. Se nessa soma aí é 6 e o meu A vai ser o número que somado vai dar 7, então é mamão com açúcar, ó. Eu substituí ali, ó, o meu B e ficou 2 vezes 3, que é igual a 7. Agora não tem o que fazer não, é isolar o A. Você isola o A, certo? Na multiplicação 2 vezes 3 eu encontrei o 6. E o meu 6, ele está no lado, passou para o lado do 7, do lado do produto. Então, ele muda de sinal. Porque 2 vezes 3 não é 6. Como ele vai para o lado do 7, né? Então ele vai negativo, certo? Porque eu isolei o A e o que tinha
de numerar, eu coloquei para o segundo membro, certo? Então ficou 7 menos 6. Então isso quer dizer o quê, meus amigos, meus caros alunos? Que vai ser 7 menos 6 é igual a 1. Então, o meu A vai ser igual a 1, ok? Vamos agora encontrar aí o C e o D, né? Porque já achamos o B e o A. É a mesma coisa, vamos usar um sistemazinho linear, certo? E aí a gente vai utilizar novamente a adição. Ó, sinalzinho de mais. Vamos operar agora. Eu tenho 3C mais menos 2C. Uma regrazinha assim interessante, só para lembrar, né, do fundamental. Nesse caso que a gente tem uma soma de sinais diferentes, a gente sempre conserva o sinal do maior. Então, se eu tenho 3 menos 2 mais 2, né? O meu sinal vai ser positivo ou negativo? A gente tem que sempre conservar o sinal do maior. O meu maior número quem é? É o 3. Então, nessa soma, com sinais diferentes, o 3 mais menos 2 vai ser um sinal positivo o resultado, certo? Então, vai ser 3 menos 2 vai ser 1, né? No caso, se eu estou usando um 6, o C, né? A letra C, então vai ser um C, né? E a mesma coisa nesse outro elemento, né? Ó, 2D mais 1D. Só que nesse caso, o meu número maior é o 2, né? Então vai conservar o sinal do número maior. E esse sinal é o sinal negativo, então fica menos, né? Ó. Então fica menos D. Eu tenho 2D menos D, fica D. E esse D é negativo, porque o sinal do maior número é negativo, certo? E aí, no final, né, aí pra gente encontrar, vamos pegar o 3, somar com menos 1, e aí aí continua usando essa regra, né? Ó. O sinal do maior é o que? É positivo. Então, 3 menos 1 é 2, né? Tranquilo. Agora, professor, e aí? Deu C menos D igual a 2. Quem é o C e quem é o D? Aí, meus queridos alunos, tem uma partezinha bem interessante, ó. Vamos isolar aqui uma das letras. Vamos então isolar o C. Se a gente deixar o C isolado, a gente vai observar que o C vai ser igual a 2 mais D, certo? Por quê? Porque é 2 mais D, professor. O meu D estava no primeiro membro, certo? Ó, C menos D. E se ele está no primeiro membro com sinal negativo, ele vai para o segundo membro com o sinal trocado, né? Vai com sinal positivo. Então, meu C é igual a 2 mais D. Professor, termina aí, meu C vai ser isso? Não. Agora a gente vai pegar uma dessas equações do meu sistema, certo? E onde tiver a letra C, eu vou colocar 2 mais D, certo? Ó. E aí, fica bem simplesinha essa equação. Porque aí já soma o C da minha equação e fica todo mundo D, ó. Então, eu peguei essa primeira equação, que é esse elemento, é o segundo elemento da primeira linha, certo? Dessa matriz, que no caso seria 3C menos 2D. Como eu vou substituir o C por D, né? Ó, meu C é igual a 2 mais D, então substituir logo, ó, aí ficou 3 vezes, abre parênteses, 2 mais D menos 2D. Ó. Observe que eu não tenho mais C nessa equação, certo? E aí ficou mamão com açúcar, né? Ó. A gente multiplica ali o que está em parênteses, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes D, 3D. Menos 2D, né? A gente repete o menos 2D. E aí, a gente continua igual a 3, certo? A gente continua isolando o D, né? Ó. Vou explicar bem devagar para vocês entenderem o que eu fiz aí, ó.
eu fiz a subtração, né? Vocês observam que 3D menos 2D é igual a D, certo? Não é isso? Eu tenho 3 menos 2 igual a 1, não é isso? Então eu isolei o meu D, ó. Eu já desci aqui para essa linha que apareceu agora. O D, certo? Sozinho, igual. O meu 6, que estava no primeiro membro, eu coloquei ele por segundo membro. Se ele estava positivo, ele vem negativo. Então vai ficar 3 menos 6. Então meu D vai ser igual a 3 menos 6, que é igual a... Então meu D é igual a menos 3, certo? Ó, eu tenho 3 positivo, menos 6. Vale lembrar daquela regrazinha, né? Sinais diferentes. E eu faço a subtração e conservo o sinal do maior número, né? O meu maior número aí no caso é o 6. Qual é o sinal do 6? É negativo. Então eu tenho o meu resultado e o sinal é negativo porque o 6 é maior que o 3, certo? Se D é igual a menos 3, então C não tem o que fazer não, ó. Não tinha achado o C ali no início. C é igual a 2 mais D. O meu D não é menos 3? Só substituir. Muito simples, você substitui, ó. C é igual a 2 mais menos 3. Porque esse menos 3 é o meu D. E o meu D não encontrei, que é menos 3. Substituir é só calcular. 2 menos 3, 1. Conserva, a gente permanece o sinal do maior, né? E quem é maior, 2 ou 3? É o 3, e o sinal do 3 é negativo. Por isso que é negativo. Então C é igual a menos 1. E aí a gente responde a questão, ó. Meu A é igual a 1. O meu B é igual a 3. O meu C é igual a menos 1. E o meu D é igual a menos 3. Tranquilo? E aqui a gente encerra aí a correção. Eu agradeço aí a participação de todos.